Eu acho incrível como uma criança consegue destruir uma família toda. Sendo que tem aquelas pessoas que falam assim, ai, mas criança é inocente, criança não sei o quê, criança não sei o quê. Sempre tem criança, não cai nesse papo, porque pra mim, na minha cabeça, na minha experiência, tudo que eu já vi nessa vida, tem criança maldosa assim. Olha só esse e-mail que eu recebi aqui da Júlia, que ela tá perguntando o seguinte: será que eu devo deixar a minha sobrinha ir no aniversário do meu filho só pra ter a minha família por perto? Pois bem, hoje eu estou enviando a minha história e gostaria de saber a sua opinião e a opinião dos seus seguidores também. Não é possível que só eu vejo o quanto essa menina é uma pestinha. Bom, essa minha sobrinha foi a primeira neta da família. Ela é filha do meu irmão com uma ex-mulher dele. Só que a ex-mulher dele meio que não tá nem aí pra criança, e desde então, há alguns anos, ela passou a morar com meu irmão. Só que justamente por ser a primeira neta, ela foi extremamente mimada por todo mundo da família. Tanto pelo meu irmão, quanto pelos meus pais e alguns tios também. E de acordo com que ela foi crescendo, eu fui notando alguns comportamentos nela. E sempre que eu falava alguma coisa, diziam que eu estava vendo maldade numa criança, que isso não existe. Então, simplesmente calei a minha boca e comecei a seguir minha vida. Bom, depois de alguns anos eu casei e tive o meu filho também. O meu filho ele é muito amado pela família, mas claro, como já não é o primeiro neto, não foi todo aquele enxame, todo aquele amor que a primeira teve. Mas até então não tinha muito problema com isso. O ponto é, ano passado eu fiz o aniversário de 4 anos do meu filho. E é óbvio, convidei toda a família, inclusive a minha sobrinha. Só que chegou no dia, ela fazia de tudo para que a atenção fosse para ela. Como era o aniversário do meu filho, é normal que as pessoas quisessem estar com ele, quisessem bater fotos com ele, dar presentes para ele. E ela transformou o dia dele simplesmente no dia dela. Ela fazia as pessoas baterem foto com ele e bater foto com ela. Ela quis tirar foto, inclusive com convidados que não tinham nada a ver com a família, pessoas que nem sequer conheciam ela. Mas só pelo fato de verem eles batendo foto com o meu filho, ela também queria que eles batessem foto com ela. Na hora do parabéns, ela fez um inferno para ficar atrás do bolo, atrás da mesa do bolo junto com o meu filho. Quando eu falei que não queria, que eu queria que fosse apenas ele, eu e o pai, ela começou a berrar e a chorar. E a minha mãe veio dizendo que era para deixar ela ficar lá atrás, que era uma criança e que aquilo era o correto. Na hora eu deixei, porque eu não queria que ficasse uma briga ali na frente dos meus convidados. Então eu acabei deixando ela ficar atrás. Na hora de cantar o parabéns, ela assoprou a vela primeiro do que o meu filho. Eu tive que acender de novo a vela e ela assoprou novamente. Na terceira vez eu tirei ela de trás da mesa para que meu filho pudesse assoprar a vela. E ela fez um escândalo e começou a chorar. Quando foi no final da festa, comentei com a minha mãe que aquelas atitudes não tinham sido legais, que tinham que chamar a atenção dela e que ela tinha que entender que existia o dia dela e existia o dia de outras pessoas. Minha mãe falou que era um exagero, que ela era só uma criança e que a gente tinha que relevar. Ok, veio esse ano e eu comecei novamente a organizar o aniversário do meu filho. Meu filho chegou pra mim falando que não queria que eu convidasse a priminha dele. Na hora eu fiquei meio assim, mas falei, poxa, é só uma criança. Só que quando eu estava comentando com a minha mãe sobre algumas coisas com relação ao aniversário, a minha mãe veio falando pra mim que o ideal seria eu encomendar mais um bolo para poder cantar parabéns também para minha sobrinha. Eu falei que aquilo não tinha lógica nenhuma, que o aniversário dela já tinha passado e não tinha por que eu fazer isso, e que eu não iria gastar dinheiro com um bolo para ela. Então minha mãe falou que ela mesma poderia pagar um bolo, que era realmente pra gente fazer isso só para minha sobrinha não ficar se sentindo mal no dia. Eu entrei numa discussão com a minha mãe falando que eu não ia aceitar uma coisa daquela, que aquele era o dia do aniversário do meu filho e que eu não ia aceitar que a minha sobrinha tivesse as mesmas atitudes do ano passado. E que eu já estava avisando desde já, que se fosse para eles ficarem passando a mão na cabeça dela e deixando ela fazer o que queria no dia do aniversário do meu filho, que seria melhor então que não levassem ela. E bom, desde então é exatamente isso que eu estou achando que vai acontecer. Minha mãe já falou que eu estou sendo maldosa e que eu estou implicando com uma criança. E que se for para eu ficar agindo e tratando a minha sobrinha mal, então é melhor ela realmente não ir ao aniversário. Mas com isso, eles também não vão. Estou muito chateada porque sei que o meu filho ama os avós dele. E se eles não aparecerem no dia, ele vai se questionar o porquê. E eu não sei o que falar. Estou começando a cogitar a possibilidade de deixar eles levarem a minha sobrinha e deixar ela fazer o que ela quer, só para o meu filho ter a presença dos avós ali. Não sei o que fazer. Se vocês estivessem no meu lugar, vocês abririam mão disso ou não? Iriam simplesmente deixar que eles faltassem no dia? Eu ia deixar que eles faltassem no dia. Como assim vem pessoas dizendo o que você tem que fazer no dia do aniversário do seu filho, o que você tem que permitir, o que você tem que comprar? Tipo assim, você tem que aceitar isso e pronto. Se você quiser a minha presença, você tem que aceitar. Não existe. O seu filho pode amar os avós, mas, infelizmente, uma hora ele vai ter que entender que os avós têm preferência por outra neta. É horrível, é péssimo, a gente se sente muito mal,
Mas é isso. Eu não abriria mão de absolutamente nada do que eu quero, do que eu gostaria de fazer, e muito menos deixaria ela fazer o que ela quisesse no aniversário do meu filho, só porque é protegida pelo pai e pelos avós. Então, assim, você já estipulou pra eles que você não vai permitir, e mesmo assim eles não querem, então, um beijo, obrigada, boa sorte, e é isso. Mas, sinceramente, ela já estragou o aniversário do seu filho ano passado. Não deixa ela fazer isso de novo. Ai, porque é só uma criança que não tem maldade, não sei o quê. A culpa é dos pais, a culpa é dos avós que não colocam limites, que ficam passando a mão na cabeça. E eu não quero nem imaginar o tipo de pessoa que essa menina vai ser quando ela tiver mais velha. Vai ser uma pessoa extremamente insuportável. Então eu, no seu lugar, com toda a certeza do mundo, não deixaria ela estragar o aniversário do meu filho de novo. E se isso quer dizer não ter a presença dos avós no dia, então infelizmente não vai ter a presença dos avós no dia. Isso era o que eu faria.